Lembra que eu falei que o riso tem um lugar especial nessa família? Vamos então ao versículo 6. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. Meu nome é Giovana Galego e aqui eu tenho uma missão: ler a Bíblia com você, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, encontrando Jesus Cristo em cada página. Seja bem-vindo ao livro de Gênesis. Sara acabou de dar à luz e quando ela está ali, com o seu pacotinho no colo, o filho da promessa nos seus braços, é de carne e osso, é de verdade. Sara tem 90 anos. Diante dessa realidade, ela expressa: Deus me encheu de riso. Gente, o meu riso era de amargura, o meu riso era de incredulidade, o meu riso era falso, ele não provinha de um coração alegre, ele não provinha de um coração satisfeito, mas agora Deus mudou a minha realidade e o riso da incredulidade se transformou em um riso de louvor, porque Sara glorificou a Deus quando reconheceu que o riso que ela carregava nos braços era fruto da bondade, do milagre, do poder, da misericórdia desse Senhor. Quando Jesus nasce em nosso coração, o nosso ser se enche de uma alegria permanente e não uma alegria circunstancial, porque Ele mudou a nossa realidade. Se Sara podia se alegrar e sorrir, porque a realidade dela era diferente, porque ela tinha agora em suas mãos um filho, nós podemos rir, podemos nos alegrar, porque a nossa realidade é diferente, porque agora somos salvos. Estávamos condenados ao inferno, mas agora aguardamos o retorno do nosso Senhor para vivermos com Ele na eternidade. Éramos condenados, prisioneiros de nossos pecados, mas agora podemos vencer o inimigo, podemos vencer o pecado que quer nos derrotar, porque o Espírito Santo habita em nós e nos conduz para uma realidade de alegria, de vitória sobre as nossas fraquezas, sobre os nossos pecados que trazem morte sobre as nossas vidas. Podemos nos alegrar, porque antes não tínhamos a quem recorrer, não tínhamos um canal aberto, não tínhamos acesso ao Senhor, não tínhamos refúgio, mas agora, por causa de Jesus que nasceu em nosso coração, podemos ir direto ao Pai. Eu posso levantar a minha voz, eu posso falar com o meu Deus, eu não preciso de intermediários, eu não preciso de sacrifícios, eu não preciso de nada a não ser de um coração sincero que se comunica com o próprio Deus por causa do que Cristo fez por mim. E é por isso que eu posso me alegrar. Porque mesmo no pior cenário eu sei para onde eu estou indo. Mesmo no pior cenário eu sei com quem eu posso contar. Eu tenho esperança. Essa é a fonte da nossa alegria. E é por isso que a Bíblia diz em Filipenses 4:4, alegrem-se no Senhor. Novamente direi, alegrem-se no Senhor. Paulo está dando uma ordem. Sabe por que é uma ordem? Porque a nossa alegria, ela não é circunstancial, ela não é um mero sentimento que depende das condições estarem favoráveis. A nossa alegria é o Senhor Jesus. Isso não é apologia a uma falsidade, a um riso falso e forçado. Isso não quer dizer que você sempre tem que sorrir e fingir que está bem. Gente, veja, nada que tenha a ver com a mentira tem a ver com Deus. Deus não está pedindo pra gente fingir, não é isso. A Bíblia vai nos dizer que existem momentos de choro, existe momento que é pra chorar, que é pra lamentar. Então não é um sorriso falso, não é uma alegria forçada, mas é um estado de contentamento e satisfação. A alegria é um estado de contentamento e satisfação em Cristo Jesus. Significa que você pode estar passando por uma situação difícil, tá doendo, tá fazendo você chorar, mas quando você olha pra dentro, você se apoia nesse Cristo e Ele te dá força e você vai continuar, porque a sua esperança é o Senhor e você sabe que um dia Ele voltará. Você não é mais condenado, você é salvo, você tem acesso, você pode se relacionar com esse Deus, você tem refúgio, você pode pedir por socorro, por estratégia. Há saída, há esperança para você e é por isso que você está alegre.
Então, quando Paulo diz, alegrem-se no Senhor, ele está fazendo um apelo para nós trazermos à nossa memória aquilo que verdadeiramente nos traz esperança, para nós trazermos à memória aquilo que realmente importa. Porque muitas são as distrações que querem roubar a nossa fé. Muitas são as distrações que querem arrancar a verdade do nosso coração e nos enganar e colocar na nossa mente que nós dependemos das circunstâncias. Mas isso não é ser livre. Aqueles que são livres se alegram quando tudo vai bem, porque Deus é bom e tem feito com que as coisas estejam tranquilas. Mas aqueles que são livres também se alegram nas tribulações, porque Deus é bom e está aprimorando a nossa fé, está forjando o nosso caráter para que ele seja aprovado no grande dia. Mas Sara não para aí. Ela não diz só isso, que Deus encheu ela de riso. Ela não diz só isso, porque não é só isso. Não é só que Jesus me encheu de riso, mas existe uma segunda parte. E todos os que souberem disso rirão comigo. Gente, a alegria de Sara, o riso de Sara por causa do nascimento de Isaac era contagiante. Imagine essa mulher contando pra todo mundo: esse é meu filho, olha, esse é meu filho, olha, lembra que eu era estéril? Então agora eu tenho um filho e eu tenho 90 anos, Deus me deu, ele é o filho da promessa, ele disse o que faria, eu falei pra vocês, eu ia ser mãe, eu sou mãe, olha o meu filho. E as pessoas deveriam rir da situação pensando: uau, que Deus é esse? Uma mulher de 90 anos acabou de ter um filho e não é que era verdade, e não é que realmente Deus fez o que havia prometido. Que Deus é esse desse homem Abraão? Gente, a verdadeira fé, ela é contagiante. Não tem como estar com Jesus Cristo e não respingar em ninguém ao seu redor. Se você diz viver com Jesus, mas por onde você passa, o perfume de Cristo não exala. Ninguém é tocado, ninguém não transborda sobre ninguém. A alegria que há em Jesus, tem alguma coisa errada. Porque a verdadeira fé, ela é contagiante. A verdadeira fé te impulsiona para falar sobre esse Senhor. Porque se isso é uma verdade no seu coração, como você pode estar diante de um condenado? Como você pode estar diante de uma alma que está caminhando a passos largos para o inferno e não se comover dentro de si para colocar diante dela o único que pode tirar ela da situação? Como você pode ter nas mãos a vida e encontrar alguém que está em morte e não oferecer a ela? Como você pode encontrar alguém que mendiga por pão, alguém que está com sede, e você guarda o pão e a água da vida em suas mãos e não oferta essa pessoa? Não faz sentido. Como você pode conhecer a Jesus, ter nascido de novo, viver de forma oposta a esse mundo, na contramão, numa cultura completamente distinta e não causar nenhum tipo de impacto em quem está ao seu redor? Tem algo errado aí. A Bíblia diz que quando Jesus nasceu e os magos viram aquele menino na manjedoura, eles se encheram de júbilo, porque ele é a própria alegria. A Bíblia diz que os pastores, quando viram Jesus, saíram contando para todo o povoado que o Messias havia nascido, que o Salvador estava entre nós, que Deus estava na terra e ele era um bebezinho na manjedoura. A Bíblia diz que a mulher samaritana, quando encontrou com Jesus, teve aquele diálogo e quando seus olhos foram abertos, ela saiu espalhando para todos em Samaria. E as pessoas vinham até Jesus pelo testemunho dessa mulher, até terem seus próprios testemunhos, até verem com seus próprios olhos. Então, se a nossa fé não está contagiando, se a nossa alegria não está contagiando, é porque talvez ela não é verdadeira. E cuidado, a fé deve ser contagiante. A fé em Cristo Jesus não é o estilo de vida, não é as suas próprias convicções que não necessariamente estão alinhadas à verdade. Não é a sua visão de mundo que não necessariamente é aquilo que Deus pensa a respeito dessas questões. Cuidado! Nós vivemos uma época em que a venda do estilo de vida é algo muito forte nas redes sociais. E a gente começa a criar padrões, criar caixas, como se Deus estivesse ali. Mas Deus não está ali. Nós precisamos de Jesus Cristo e da sua palavra.
E é Ele que precisa ser contagiante em nós. As pessoas precisam olhar para nós e enxergar a Cristo, e não necessariamente um conjunto de regras e um estilo de vida, que tudo bem, Deus se agrada dele, mas existem outras formas também de agradar a Deus e estar alinhado à palavra dele, que pode ser diferente da forma como você vive. Então cuidado, não confunda. Não confunda. A fé verdadeira é contagiante, não necessariamente o estilo de vida que você está levando. Sara encerra a sua fala no versículo 7, ela diz o seguinte: e acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Então, gente, nós estamos aqui descobrindo que Sara não só gerou Isaac, mas ela conseguiu amamentar o seu filho. Ela conseguiu nutrir o seu filho. Gente, pensando em uma época que não tinha tantos recursos como o que nós temos hoje, essa questão de poder amamentar o filho era algo ainda mais necessário. Era algo ainda mais sério, entende? A sobrevivência daquele ser humano estava associado a isso. E Deus garantiu que ela amamentasse. Porque Deus, gente, Ele opera de forma completa. Ele faz o milagre por completo. Ele é aquele que nos traz o sustento que necessitamos. Ele é a fonte de tudo aquilo que precisamos. Ele sacia todas as nossas necessidades. Você tem um lugar de refúgio. Acredite nisso. Você tem a quem recorrer. Quando você está em Jesus, Ele vai sim pedir para você renunciar tudo aquilo que é de você, tudo aquilo que tem a ver com a sua natureza pecaminosa. Você vai precisar nascer de novo. Mas calma, não se desespere. Isso não é o fim, muito pelo contrário, isso é maravilhoso, porque você está morrendo para si mesmo, para renascer com aquele que tudo tem, para renascer com aquele que tudo pode, para renascer com aquele que é a fonte de toda a vida e que vai satisfazer todas as suas necessidades e vai te garantir tudo aquilo que você precisa. Deus opera de forma completa. Ele é a nossa garantia. Ele é o nosso socorro. Portanto, não tenha medo de se entregar. Se entregue por completo. Renuncie àquilo que vem de você, para que você possa nascer de novo no Espírito. Vai valer a pena. E as pessoas olharão para você e verão em você um testemunho vivo e ambulante de alguém que viveu o milagre da salvação e da santificação, de alguém que está vivendo o milagre do nascer de novo. Olharão para você e dirão: quem diria? Quem diria que ela se tornaria essa mulher? Quem diria que ele se tornaria esse homem? Talvez muitas pessoas disseram pra você que não tinha chance pra você, que não tinha mais caminho, que você nasceu torto e vai morrer torto, porque esse é o seu destino, porque você está condenado a isso, porque o seu futuro está determinado. Mas eu estou aqui pra dizer pra você que nós cremos em um Deus que redime todas as coisas, que corrige, que alinha, um Deus onde há esperança, um Deus que faz nova todas as coisas, um Deus que pode te fazer nascer de novo, um Deus que pode mudar a sua história. E eu não digo sobre mudar a sua história aos olhos dos homens, se saciando de tudo aquilo que não te prende por completo, não. Eu estou falando sobre nascer de novo, eu estou falando sobre ser livre dessa natureza que te mata pouco a pouco, dessa natureza que te condena a uma vida sem Deus. O nosso Jesus não é determinista, há esperança para aquele que crê. Então venha e todas as coisas serão feitas novas. E as pessoas olharão para você e dirão: quem diria? E o nome do Senhor será glorificado. Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Sara reconheceu na sua frase, na sua fala anterior, que Deus era o autor daquela promessa. Deus é que tinha garantido e permitido que ela tivesse um filho em sua velhice, um filho de Abraão. Mas agora em sua última fala, Sara também vai reconhecer que ela pôde dar um filho ao marido. Gente, essa é a bondade de Deus. Ele não só faz tudo aquilo que não podemos fazer, mas Ele nos permite participar desse processo. Sara, ao mesmo tempo que reconhece o agir de Deus, ela também podia dizer que ela estava dando um filho a Abraão como esposa de Abraão. Esse é o nosso Deus. Ele nos convida para nos fazer parte desse grande plano, para fazer parte do seu povo e para fazer parte daquilo que Ele está construindo na história. Em sua misericórdia, Deus nos torna participantes. Por fim, gente,
eu estou caminhando já para o fim do vídeo. Eu gostaria de te dar algumas dicas para que você consiga se alegrar no Senhor como a Bíblia nos orienta. Lá em Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 4, Paulo vai tratar um pouco sobre esse assunto. E ele vai dar algumas instruções para que a alegria do Senhor seja aquilo que de fato reina em nosso espírito. Ele vai falar principalmente sobre duas questões, de forma bem resumida. Ele vai falar sobre a vida de oração. Se você tem uma vida de oração, você vai encontrar paz em Cristo, porque você está levando em suas orações as suas ansiedades, as suas angústias, para que o próprio Deus trate. Então o Senhor te conduzirá para um caminho de paz, um caminho onde você irá encontrar Jesus em meio às suas adversidades. Gente, nós temos o triste hábito de recorrer sempre a outros caminhos, para por último recorrer a Deus. Sabe aquela frase? Isso aí só Deus na causa. Não, agora só Deus. Como se antes não fosse. Gente, sempre é e sempre foi só Deus. A gente não tem condições de nada. Nós precisamos entender isso para que Deus seja o primeiro a quem nós buscamos refúgio, em quem nós buscamos auxílio. Ele precisa ser o primeiro. Precisamos criar esse hábito. Estamos passando por alguma coisa, primeiro vamos orar sobre o assunto. Primeiro vamos depositar as nossas ansiedades. Como que a gente faz? A gente está passando por uma dificuldade, aí a gente começa a pensar sobre essa dificuldade, a gente pensa nos piores cenários, o que pode acontecer de pior, a gente pensa em todas as possibilidades. Sabe aquele filme do Divertidamente? Se você já assistiu Divertidamente 2, vou dar um spoiler. Existe uma sala onde a ansiedade ela vai projetando todos os piores cenários que a menina pode passar e aquilo vai atormentando ela. É mais ou menos assim que a gente funciona. A gente pega uma situação e a gente começa a pensar no pior cenário, e a gente pensa em tudo que existe de pior, e aí aquilo vai nos atormentando, vai gerando ansiedade, e aí eu elaboro um plano que na minha cabeça faz total sentido, mas eu esqueço que eu não sou o Senhor, eu esqueço que eu não sei o dia de amanhã, aí eu vou e faço segundo a minha vontade, aí dá mais errado ainda, aí a coisa vai ficando maior, aí eu lembro que eu tenho um Deus, aí eu recorro, aí eu oro, entende? Gente, vamos primeiro a Deus. Vamos primeiro recorrer a Deus. Começou a vir aquela coisa, aquela tormenta dentro de você. Para e ora. Começou a vir aquele sentimento, eu não sei por onde eu começo, eu não sei o que eu faço primeiro. Ore. Ótima oportunidade para orar. Ele vai te dar a direção. A segunda coisa que Paulo vai falar, que é muito importante, é sobre alimentarmos os nossos pensamentos com o que é louvável. Gente, tome cuidado, guarde o seu coração. Então tome cuidado com o que você tem alimentado a sua mente. O que você assiste no YouTube, o que você consome no Instagram, que tipo de série você assiste. Quando você está passando por problemas, você fica isolado ali nos seus pensamentos, se afundando cada vez mais neles, dando corda às ideias mais malucas que você tem, dando corda aos julgamentos, às interpretações que você tem da vida mais absurdas, que não aconteceu nada pra você entender isso, mas você entendeu desse jeito e você tá alimentando esse tipo de pensamento, você vai se perdendo cada vez mais, isso não vai te ajudar. Paulo vai nos instruir. Pense em tudo que é louvável, preencha os seus pensamentos da palavra do Senhor, dos louvores, mas não só nesse sentido, mas tenha conversas proveitosas, converse com pessoas, sabe, que tem um assunto proveitoso, que traz alegria, pensamentos de paz. Gente, nós precisamos aprender a lidar com a nossa mente. Direto vem pensamentos nada a ver, a gente tem que aprender a segurar esses pensamentos, mandar eles embora, e a gente só consegue fazer isso quando a gente substitui eles por pensamentos de paz. Então vem um pensamento nada a ver na sua cabeça, não alimenta. Você percebeu que você tá começando a ficar confuso, você tá alimentando ele. Para, substitui por outra coisa que seja louvável. Vai ler a Bíblia, ocupa a mente com algo louvável. Vai ler a Bíblia, vai orar, vai assistir uma série que te agrega, vai estudar algo que vai agregar a sua vida, vai limpar a casa, não sei. Encontre um escape para você conseguir controlar essa mente, expulsar dela os pensamentos que têm te feito afundar e não estão te ajudando a enxergar a alegria do Senhor que já habita dentro de você. Lembre-se, é a graça que te capacita para sair dessa situação e se aperfeiçoar em Deus. Mas lembre-se também, pela misericórdia, Deus te permite ser participante de tudo isso. Então tome as ações que estão à sua disposição, faça aquilo que está ao seu alcance para ter mais do Senhor em você.
Apesar de todos os erros por parte do homem, ao longo de toda essa história que nós estamos estudando, Deus cumpriu a sua promessa. Ele é fiel e ele cumpriu aquilo que ele prometeu. Isaac nasceu, o filho da promessa, o primeiro descendente de Abraão, que vai fazer culminar em Jesus Cristo. Apesar de todo o erro humano, Deus continua sendo o Senhor da história. O seu plano de se tornar o Deus de um povo, de trazer esse povo ao seu coração, continua de pé. Isaac nasceu, Jesus nasceu. Não é sobre Sara ou sobre Abraão especificamente, mas é sobre um Deus que ama os seus filhos e intervém na história para resgatá-los. E Deus cumpriu aqui a sua promessa a Abraão e Sara. Ele vai cumprir a promessa de que Jesus voltará para nos buscar. Até lá, até que ele volte, ter a consciência de quem é esse Deus e do que ele conquistou por nós naquela cruz, faz com que a nossa vida aqui seja diferente no agora, para a honra e glória do nome de Deus. Eu falei para vocês que o riso, ele tem um lugar muito peculiar na história dessa família. Eu já falei para você sobre o riso diante da maravilha de Deus. Eu já falei para você também sobre o riso da incredulidade, da amargura. Eu já falei sobre o riso que é o menino Isaac e o riso que é o próprio menino Jesus. Mas eu ainda tenho mais um riso para te apresentar, que não é muito bacana, mas que nós precisamos falar sobre ele no próximo vídeo aqui no canal. Se esse vídeo te abençoou de alguma forma, por favor, deixa o like pra mim, compartilha, se inscreve no canal e me ajude a espalhar a verdade, a palavra do Evangelho pura e simples. Beijo!